Olá, tudo bem? Como está? Eu sou o professor William, professor de tecnologia educacional e assessor também. Eu assessoro escolas e educadores que tiver algum interesse em trabalhar com tecnologia educacional. Quem tiver interesse é só entrar na descrição deste vídeo. Tem o meu site, o link do meu site. Aí você pode ter informações mais detalhadas sobre o meu trabalho. Essa janela que aparece, essa janelinha verde que aparece aqui do meu lado, serve para aquelas pessoas que têm interesse em fazer alguma contribuição para o canal, né? Essa contribuição vai ser bastante motivadora para mim, para eu continuar a produção dessa série de vídeo e talvez de outras séries também, tá legal? Bom, no vídeo de hoje, nós vamos continuar o jogo que nós iniciamos nos últimos vídeos, que é o jogo dos voos domésticos, aquele jogo do aviãozinho, que ele tem que percorrer todas as cidades, todas as capitais dos estados do Brasil, tá legal? Então eu espero que vocês gostem. Vamos lá então. Bom, continuando então aqui o nosso game do voos domésticos, no último vídeo eu coloquei para vocês algumas tarefas, né? E eu percebi que foram muitas tarefas depois. Então eu estou aqui, vamos organizar um pouco as coisas que nós precisamos fazer para o jogo ser concluído. Então tá aqui, ó, basicamente é isso daqui. Primeira coisa, a gente vai criar 3 cenários. O cenário da capa, da derrota e da vitória. Depois a gente vai colocar o botão iniciar dentro da capa, que quando se aperta o botão vai começar o jogo. Depois a gente tem que colocar a programação de que quando perde, vai para a página da derrota. E antes do último item, que é quando ganha ir para a página da vitória, nós temos que evitar as repetições. Porque se a gente não evita as repetições, por exemplo, se a gente permite que ele escolha 2 vezes, por exemplo, a capital Manaus, o jogo não vai ser possível, a pessoa nunca vai ganhar o jogo. Porque ela vai para Manaus na primeira vez, a bolinha do Manaus desaparece, o ator do Manaus desaparece, e aí ela não tem mais como ir de novo para Manaus, porque o ator não está mais lá. Por isso, se ele repete o destino, o jogo não tem solução. Por isso que antes da gente colocar a programação de que quando ganha vai para a página da vitória, a gente tem que evitar as repetições. Bom, o primeiro item, que é a criação de cenários, o botão iniciar e essa programação de quando perde vai para a página da derrota, em termos de programação não tem nada de novo, é tudo muito simples. Então eu já fiz e eu só vou mostrar para vocês. Eu acho que vocês têm condições de fazer a mesma coisa, sem muito problema, tá bom? Até espero que, se você não fez, antes de começar o vídeo, antes de continuar o vídeo, pausa e tenta fazer, tá bom? Porque isso é tudo bem simples. Então vamos para a prática aqui. Então olha só como é que ficou o meu jogo aqui. Ó. Aqui estão aqui os meus cenários. Eu vim aqui no palco, fiz aqui o cenário da capa, chamei de capa. Fiz o cenário da derrota, eu chamei de caiu, o cenário caiu. E fiz o cenário venceu, que diz que ele alcançou todos os objetivos dele, ok? E esse daqui é o cenário do mapa, né? Que é o que nós tínhamos começado no último vídeo, tá bom? Bom, e agora vamos ver como é que está ficando o jogo aqui. Vamos deixar ele grandão. Vou apertar aqui a bandeirinha. Inclusive tem um efeito interessante que eu quero mostrar para vocês, que é o seguinte. Quando eu passo o mouse em cima do botão que vai começar o jogo, ele muda de cor. Olha que legal. É um efeito bem interessante, né? Eu vou explicar para vocês como é que faz isso hoje. E quando você clica, ele vai para o jogo. Ele fica rosinha e vai para o jogo. E aí eu só tenho um destino, que é o destino de Manaus, que é o que nós fizemos no último vídeo. E quando o aviãozinho chega lá, ele aterrissa, avisa que ele conseguiu chegar no objetivo, aumenta a gasolina dele e ele volta a poder andar aqui, ok? Já tem até outros destinos aqui, mas ainda não tem os atores, né? Por isso que não vai funcionar. Bom, beleza, então vamos ver como é que eu fiz isso, né? Vamos aqui na programação, para facilitar, não para facilitar, mas para organizar, eu fiz um bloco chamado capa. E eu coloquei nesse bloco tudo o que tem que acontecer no início, né?
Então, ele muda para o cenário da capa, ele, lembrando que nós estamos aqui no aviãozinho, né? Ele se esconde, ele esconde as variáveis de destino e de tanque, ele muda a variável do tanque para o valor inicial, que no caso é 1000, ele define o estilo de rotação para a rotação completa e finalmente ele põe na posição inicial. Tudo isso aqui é feito pela capa. E pronto, quando aperta a bandeirinha ele faz só a capa e mais nada. Muito bem, agora o que vai acontecer? Eu fiz aqui um botão, um ator novo aqui, que é uma bolinha. Essa bolinha que eu peguei no próprio Scratch, é o Ball. Ele tem 5 bolinhas de cores diferentes, né? Então, o que acontece aqui? Ó? Quando aperta a bandeirinha, ou seja, quando começa, ele já fica visível, já na posição dele. Como o jogo não muda a posição dele, eu nem preciso definir de novo a posição dele, né? Olha só o que eu fiz aqui, olha que interessante. Eu coloquei dentro de um sempre, vamos separar aqui para você enxergar melhor. Eu coloquei assim, ó, se tocando no ponteiro do mouse, então eu falei assim para o ator da bolinha. Bolinha, se o ator do mouse estiver tocando em você, ou seja, se tocando em ponteiro de mouse, o tocando aqui é um bloco de sensor, né? Esse primeiro aqui. Mude para a fantasia Ball E. Aliás, eu vou programar aqui nesse layout aqui, que fica pequenininho aqui, e nós temos um campo de programação maior, fica mais fácil de você enxergar, ok? Então, se o mouse está tocando na bolinha, ele vai mudar para uma outra fantasia, para a fantasia E. Agora, se o mouse não estiver tocando na fantasia, vamos separar mais isso daqui, ó. Vamos colocar isso aqui do outro lado aqui, ó. Se tocando no ponteiro do mouse, ele vai para a fantasia E. Se não estiver tocando no mouse, ele vai para a fantasia A, que é a cor original, que é aquele amarelinho dele lá, ok? Só que se a pessoa passar o mouse, ou seja, tocar, e além de tocar o mouse, pressionar o mouse, então eu coloquei esse C aqui dentro do outro C. Ou seja, esse C aqui vai ser feito se essa condição for satisfeita. Então, se tocou no mouse, pergunta, o mouse foi pressionado? Se o mouse foi pressionado, então começa, que é um outro ator, que é um outro bloco que eu fiz, daqui a pouco eu vou explicar ele. E pare esse script. Por quê? Porque esse script aqui vai estar dentro de um sempre. Então, quando alguém tocou no mouse, ele não tem que ficar mais com esse sempre aqui, averiguando se ele está tocado ou não, né? Ele vai para esse bloco começa. Ou seja, alguém quer começar o jogo. E aí, o que o bloco começa faz? Primeiro, ele muda para a fantasia C. Então, a fantasia E é quando passa o mouse por cima. A fantasia C é quando você clica. Então, mude para a fantasia C, espera um segundo para a pessoa poder ver a fantasia C, se esconde, porque a bolinha não vai mais participar do jogo, mude para o cenário do Brasil, que é o cenário do jogo, e faz as variáveis destino e tanque reaparecerem, e aqui ele vai transmitir 2 mensagens. A mensagem começa e a mensagem voa. A mensagem começa serve para os atores das cidades, das capitais, aparecerem. É o momento em que todas têm que estar visível. Então, quem vai dizer para elas a hora de ficar visível é exatamente o começa, é a hora que começa o jogo. Apertou, todas as capitais têm que estar visíveis. E eu vou transmitir uma outra mensagem, que é a mensagem voa, que faz o aviãozinho voar. Então aqui, vamos aqui para as capitais, aqui para o bloquinho, para o ator da capital. Olha lá, ó. Quando recebe começa, mostre. Quando aperta a bandeirinha, esconde, porque quando aperta a bandeirinha, quando começa o jogo, todas as capitais têm que estar escondidas, porque nós estamos na capa, não é? E aqui aquela programação que a gente fez da vez passada, e aqui o ator da cidade, da capital, também vai se esconder se ele receber a mensagem caiu, porque é o momento que caiu, acabou a gasolina dele, todos os atores têm que estar invisíveis, porque nós vamos para a página da derrota, e na página da derrota não pode estar visível nenhuma capital. E agora então nós vamos voltar aqui para o nosso ator do aviãozinho.
Então, o que eu fiz aqui de diferente? Então, nós temos aqui a capa, quando aperta a bandeirinha, a capa aparece, e aqui nós já temos aqui aquele script que a gente tinha feito no último vídeo, né? Coloquei num bloco separado essa questão da escolha do destino. Por enquanto é só um bloquinho, mas vocês vão ver que aqui nós vamos ter que colocar mais coisas daqui a pouquinho, você vai ver por quê. Então eu separei esse bloquinho que estava aqui, eu coloquei num bloco separado aqui, tá bom? Então quando começa o voo, né, quem recebe essa mensagem aqui, essa mensagem do voo, ela é enviada pelo ator do play, né, que quando você aperta, ele manda voar, né, ou seja, manda começar o jogo. Ele decola, ele começa, faz aquela animação de ficar grandão, até como se ele estivesse decolando, como se ele estivesse voando. Define o tamanho para 100%, ou seja, faz o aviãozinho ficar de tamanho 100%, e começa o processo do sempre, né? E agora, a outra coisa que também não é difícil é saber quando que acaba o jogo, quando que ele perde o jogo. E isso é muito simples, é simplesmente quando o tanque chega no zero. Então, eu fiz aqui uma condição, eu vou separar aqui para mostrar uma coisa para vocês. Ó. Se tanque igual a zero, caiu. Eu coloquei o caiu dentro de um outro bloco para ficar mais organizado, né? E o que significa, o que deve acontecer quando o avião cai? Primeiro, ele tem que ir para o cenário caiu, que é aquele que eu já mostrei para vocês. As variáveis tanque e destino têm que ficar escondidas. E vai transmitir uma mensagem caiu, para que todos os atores das cidades, das capitais, saibam a hora de esconder, né? Esconde ele próprio, o aviãozinho, e para o jogo, porque acabou o jogo. Caiu, acabou o jogo. Então, para todos. A gente pode usar o para todos aqui nesse caso. Ok? Então, isso tudo o caiu faz. E o caiu deve acontecer se o tanque igual a zero. Eu deixei aqui separado esse C, porque eu quero que vocês tomem um pouco de cuidado, porque é muito comum, na hora de você colocar um C próximo de um outro C, é muito comum você fazer algo desse tipo aqui. Ó. O que você fez aqui? Eu coloquei o C do tanque dentro de um outro C que já que existia. E isso dá maior confusão. Não é o que nós queremos aqui, ok? Esse C aqui do tanque é um C que não tem que estar dentro de outro C. Esse C aqui tem que estar separado. Vamos separar esses dois Cs aqui, vamos colocar um C em cima do outro, assim, que é como tem que ficar. Um C independente de outro, não dentro do outro. Nesse caso, nós não queremos que um C esteja dentro do outro, e é um erro muito comum esse, tá? Então, se tanque igual a zero, caiu. Então, vamos testar. Para a gente testar isso, se ele está caindo, vamos diminuir um pouco a quantidade de gasolina que a gente dá para ele, para a gente não ter que esperar muito, né? Vou colocar só 100 litros de gasolina, apertar a bandeirinha. Quando eu passo o mouse por cima, então, olha só, ele fica roxinho, e quando eu aperto, ele vai ficar rosinha, ficar esperar um segundo, e o jogo vai começar, beleza. Olha lá, ó, ele vai caindo, vai diminuindo, quando chega no zero, morre. Então, beleza, nós já conseguimos hoje aqui os nossos 3 primeiros objetivos, ok? Agora, vamos fazer o próximo objetivo nosso aqui, é evitar as repetições. Bom, esta parte é a parte mais complexa da programação desse jogo, de hoje pelo menos. Como é que eu faço para evitar que ele não escolha 2 vezes a mesma capital? A ideia básica é a seguinte, eu tenho aqui, lembra que nós fizemos aqui uma lista chamada capitais, eu vou deixá-la visível aqui, e dentro da lista capitais nós colocamos o nome das capitais todas, ok? Então, aqui, ó, por enquanto tem 3. Eu coloquei Manaus, Porto Alegre, Curitiba, só para mostrar para vocês como é que a gente faz. Qual é a ideia, então? A ideia é a seguinte, nós vamos falar, o computador já escolhe uma dessas capitais, coloca o resultado da escolha numa variável chamada destino. Ele coloca dentro dessa variável aqui. Então, está aqui, ó, escolhe destino. Então, eu fiz aqui, isso aqui eu já tinha feito na semana passada, né? No vídeo passado. Então, lá, mude o destino para um item, número sorteado de tamanho de capitais, ou seja, escolha um número entre 1 e
No caso aqui tem três itens, então de 1 a 3, e coloca esse item dentro da variável destino, ok? Isso aqui é o que a gente fez no último vídeo. Qual que é a ideia, então, de hoje? Então, a ideia é a seguinte. Nós vamos precisar que, depois que ele escolheu o destino e colocou na variável destino, depois que ele escolheu uma capital e colocou na variável destino, nós vamos ter que eliminar esta capital da lista de capitais, para que ele não escolha mais a mesma capital. Você entendeu? Ou seja, se ele colocou Porto Alegre aqui no destino, nós vamos ter que fazer com que Porto Alegre seja eliminada desta capital, desta lista aqui, ok? Como que a gente elimina um item de uma lista? Bom, tem um bloco que faz isso, que é o bloco, tem dois, né? Tem um bloco que apaga todos os itens da lista, que não é o caso, e tem um bloco que apaga um determinado item. Que item que é esse? O item desse número aqui. Então, se eu der um clique aqui, ele vai apagar Manaus, porque Manaus é o item 1 de capitais. Se eu colocar, vamos apagar aqui, só para você ver, vou apagar Porto Alegre, ó. Item 2. Se eu apagar o 2 de capitais, eu estou dizendo para ele, apague o segundo item de capitais. Ó, vou clicar e você vai ver que a Porto Alegre vai desaparecer aqui. Ó, desapareceu. Agora, o item 2 de capitais é Curitiba. Então, se eu clicar de novo aqui, ele vai apagar Curitiba também. Olha lá, apaguei Curitiba. Ok? Então, eu tenho que apagar o destino da lista de capitais. Alguém poderia me dar a seguinte solução, que seria uma solução bem interessante, que seria simplesmente fazer isso aqui. Ó. Apague destino de capitais. Seria interessante, porque é exatamente isso que eu quero. Eu quero apagar da lista de capitais o destino. O problema é que destino não é um número. Destino é uma palavra ou várias palavras. E ele não consegue apagar. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, vamos mudar o nome aqui de Manaus, vamos colocar Porto Alegre, só para você ver que não vai funcionar. Ó, Porto Alegre. Então tá, se eu apertar aqui apague, ele não vai apagar. Por que ele não vai apagar? Porque ele não está procurando uma palavra, ele não aceita uma palavra aqui. Embora ele tenha aceitado a variável, ele aceita um número, entendeu? Então eu tenho que apagar não a palavra Porto Alegre, a lista Porto Alegre. Eu tenho que apagar o item referente da palavra Porto Alegre que ele ocupa na lista capitais, entendeu? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apagar esse número que foi escolhido aqui. Agora, o problema nosso é que esse número que escolhe, o número aleatório que escolhe a capital que vai ser apagada, ele escolhe e ele esquece. Esse número é perdido, eu não tenho mais como saber que número que foi esse. E como é que eu faço, então, para apagar esse número se ele esqueceu esse número, né? É muito simples, eu preciso memorizar esse número antes de apagar. Por isso que eu criei uma variável, uma nova variável, chamei essa variável de sorte de sorteio, né? E eu vou colocar aqui, dentro de sorte o número aleatório de 1 e tamanho de capitais. Entendeu? Então aquele número que estava aqui, agora vai estar dentro de uma variável sorte. Para que eu fiz isso? Para eu poder memorizar esse número que foi escolhido, para que eu possa usar novamente. Então agora eu mude o destino para item sorte de capitais, ok? E agora na hora de apagar, eu só preciso apagar sorte de capitais. Então vamos retomar aqui. O que ele vai fazer aqui? Ó? Ele vai colocar dentro de sorte um número aleatório entre 1 e tamanho de capitais. Qual é o tamanho de capitais? Por enquanto 3. Então ele vai colocar dentro de sorte um número aleatório entre 1 e 3. Ok? Vamos supor que ele tenha escolhido o número 2. O número 2 aqui parece que é Manaus, né? O número 2 é Manaus. Muito bem. Então, onde que ele vai colocar em destino? Destino, ele vai colocar o item 2 de capitais. Qual é o item 2 de capitais? Manaus. Então ele vai colocar dentro de destino Manaus, ok?
Aí o que eu vou fazer? Eu vou apagar sorte, ou seja, eu vou apagar esse número que está dentro de sorte, que no exemplo que eu acabei de dar aqui é o 2. Eu vou apagar o 2 de capitais, ou seja, ele vai apagar o item 2 de capitais. Ok? Vamos ver se isso funciona. Ó, cada vez que eu aperto aqui, ele escolheu aqui Curitiba, tá vendo que ele escolheu Curitiba? E apagou Curitiba da lista. Se eu aperto, então ele nunca mais vai escolher Curitiba. Então nós conseguimos evitar a repetição. Se eu apertar aqui de novo, ele vai colocar Manaus, ele escolheu aqui no caso Manaus e eliminou Manaus da lista. Agora, com certeza, ele vai escolher Porto Alegre e a lista de capitais estará vazia. Deu para entender? Bom, isso resolve um problema e nos cria dois outros problemas, né? Quais dois outros problemas? Primeiro problema que ele nos cria aqui é que ele está esvaziando a minha capital. Lembra que eu vou ter que escrever tudo de novo as minhas capitais aqui, porque o meu programa elimina itens da minha lista. Então, eu preciso arrumar uma forma de não ter que ficar tendo que escrever todos os nomes de capitais cada vez que alguém for jogar. Seria impossível, isso seria terrível, ter que ficar escrevendo o nome de um monte de cidades aqui cada vez que alguém vai jogar meu jogo. Qual a solução para isso? Então, eu quero que você pause o vídeo aí e tenta resolver esse problema e eu vou dar a minha solução daqui a pouquinho. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo e tentado dar uma solução para esse problema. Se não conseguiu, vamos conseguir juntos agora. Pessoal, é o seguinte, a ideia básica para resolver esse problema é a seguinte. Nós vamos fazer duas listas de capitais. Uma dessas listas, nós vamos colocar todas as capitais. E a outra lista, nós vamos fazer o Scratch copiar essa segunda lista de acordo com a primeira. E nós vamos usar somente a cópia. Então, a lista original nunca vai ser apagada. Nós vamos nós vamos apagar da lista copiada. Então, nós temos que fazer o computador copiar de uma lista na outra. Né? Como que eu faço isso? Será que tem algum bloco que faz isso sozinho? Vamos tentar alguma coisa aqui. Primeira coisa, eu vou criar essa nova lista. Vou criar essa lista, vamos chamar de Capitais 2. Ok, então Capitais 2 está vazia, você está vendo aqui, e eu tenho a lista de capitais, que por enquanto só tem 3 capitais, São Paulo, Curitiba e Manaus. Como é que eu faço para copiar tudo que tem na capitais na lista Capitais 2? Né? Não daria para eu fazer algo do tipo porque tem um bloco aqui, adicione, que é adicionar coisas na lista. Né? Não dá para eu chegar aqui e falar assim, adicione em capitais 2 capitais. Né? Seria uma solução simples isso. Isso não funciona. Por quê? Porque ele vai colocar todos esses itens num item só. Ele vai pegar todos os itens da capitais e colocar numa coisa só. Olha só o que ele faz. Ó. Capitais tem 3 itens. São Paulo, Curitiba e Manaus. Se eu faço simplesmente isso, ele copia cada um. Ele copia no mesmo item todas as palavras que estava na original. E aí isso aqui não funciona para esse jogo. Né? Não é o que eu quero. Então, essa solução aqui não resolve o nosso problema. Para resolver esse problema, nós vamos ter que fazer um código. Nós vamos ter que falar assim para o Scratch. Scratch, coloque dentro da lista capitais 2 o item 1. Então vamos colocar aqui, ó. Seria mais ou menos isso aqui. Ó. Adicione o item 1 de capitais a capitais 2. Então, se eu faço isso aqui, primeiro vamos apagar aqui todos os itens de capitais 2. Né? Ó, apertei aqui, apagou tudo. Então, capitais 2 está vazia, capitais está cheia. Se eu faço isso aqui, ó, adicione o item 1 de capitais em capitais 2, ele adiciona o primeiro. Olha lá, ele adicionou São Paulo em capitais 2. Se agora eu colocar aqui, ó, adicione o item 2, ele coloca o item 2. Adicione o item 3,
ele coloca o item 3. Beleza. Só que eu vou ter que ficar fazendo, imagina, eu vou ter que copiar esse código 26 vezes para ele fazer todas as capitais. Muito, muito chato isso, né? Tem um jeito que é muito mais interessante, que é o seguinte, ó. Ao invés de eu colocar um por um, eu crio uma variável, eu já criei essa variável, eu chamei essa variável de n, e eu vou colocar na variável n, então olha só, eu vou colocar na variável n, vamos colocar aqui já no escolhe destino, vou diminuir aqui, ó, então eu vou colocar aqui na variável n o número 1. Por que 1? Porque eu quero o item 1. Eu quero adicionar em capitais 2 o item 1 de capitais. Então, eu quero adicionar em capitais 2 o item N de capitais. Então, se ele faz isso daqui uma vez, ele coloca o item 1, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar 1 na minha variável N. Então, a minha variável N, que valia inicialmente 1, vai passar a valer 2. Aí, se eu faço ele fazer isso aqui de novo, ele vai agora adicionar o item 2. E depois o item 3, o item 4, quantas vezes eu precisar. Então, eu tenho que colocar aquele bloco que faz várias vezes a mesma coisa. Você deve estar já sabendo que é o bloco repita do controle, né? Então, vou colocar aqui, ó. Eu vou repetir um monte de vezes esse processo de adicionar o item N, que começa com 1, de capitais, então ele vai adicionar o item 1 de capitais na capitais 2, ok? Quantas vezes que esse processo tem que ser repetido? Quantos itens tiver na minha capital original, né? Então eu só preciso repetir isso daqui, tamanho de capitais. Então eu vou colocar aqui, ó, tamanho de capitais, ó, que é a minha lista original. Então vou repetir tamanho de capitais, adicione item N de capitais em capitais 2 e adicione 1 ao N. Aí depois que ele adicionou o 1, ele vai adicionar o 2, o 3, o 4. Vamos testar? Vamos aqui deixar grandão aqui para a gente ver se isso está funcionando. Só que antes disso tudo aqui, eu tenho que limpar a minha gaveta a minha lista de capitais 2, porque senão ele vai ficar aumentando, né? Cada vez que esse processo é feito, ele vai ficar adicionando mais capitais, né? Então, antes de mais nada, ele vai colocar o 1 dentro do N, vai apagar todos os itens da capital 2, ele vai deixar essa lista aqui vazia, ok? E depois ele vai adicionar o item N de capitais a capitais 2. Depois ele vai mudar o N para N mais 1 e vai adicionar o item 2, o item 3, o item 4, assim por diante. Só que é uma coisa, esse processo todo aqui, isso aqui tem que ser feito antes de mais nada, separado disso daqui, porque aqui já começa a escolher os destinos, né? Então esse processo aqui de fazer a cópia das variáveis, nós vamos colocar num bloco separado aqui, ó. Vamos chamar assim, ó, cópia de destinos. Beleza, então esse bloco vai ficar um bloco separado. Então, vamos ver se ele faz essa cópia aqui, né? Vamos limpar a lista de capitais 2. Tá vazio. Então, ó, dentro de capitais tem essas 4 aqui. Quando eu aperto aqui, ele faz a cópia. Se eu clicar aqui e colocar mais capitais, por exemplo, João Pessoa, Teresina, vamos ver se ele faz, ó, cópia de destinos. Fez, olha lá, só tá um pouco pequeno, tá aqui. Então, beleza, então nós já temos um bloco que copia os destinos, né? Então, já que a gente tem esse bloco, quando que esse bloco tem que ser executado? Isso tem que ser feito uma vez só, para começar o jogo, né? Então a gente pode colocar aqui na capa, por exemplo. Ó. Na capa já manda fazer a cópia de destinos. Então quando começa aqui o voo, nós já temos duas variáveis idênticas, duas listas idênticas. A lista capitais
e a lista capitais 2. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar somente com a capitais 2 e não mais com capitais, porque capitais vai ser a nossa lista padrão, a lista fixa, né? A gente não vai mexer nela. Então olha lá, escolhe destino, mude sorte para o número aleatório de tamanho de capitais, porque não pode ser mais tamanho de capitais, tem que ser tamanho de capitais, tem que ser tamanho de capitais 2, porque nós vamos trabalhar agora com a lista 2. A lista de capitais 2, a lista capitais vai ser, a gente não vai mexer nela, né? Então, dentro de sorte é um número aleatório entre 1 e tamanho de capitais 2. O destino é o item sorte de capitais 2. E eu tenho que apagar sorte de capitais 2. Então, olha lá. Ele escolheu João... Olha, reparem as duas listas aqui. Vou deixar elas grandonas. A capitais é a nossa lista de capitais fixa, que não se modifica, continua sendo sempre a mesma. Ok? Está aqui todas as 6 capitais. Ele escolheu o destino João Pessoa. Está aqui. E em capitais 2, ele já eliminou João Pessoa. Então, em capitais 2, tem todas as capitais menos João Pessoa. Ou seja, o problema está resolvido. Ele não vai escolher João Pessoa de novo, porque João Pessoa saiu da lista de capitais 2. Não de capitais. Capitais fica sempre fixa, né? Então, se ele escolher, se ele escolher mais uma vez aqui, vamos clicar em Escolhe Destino. Olha, escolheu Teresina e eliminou de capitais 2 a capital Teresina. Se eu escolher mais uma vez aqui, agora ele escolheu São Paulo e eliminou São Paulo. Mais uma vez, escolheu Manaus e eliminou Manaus. Mais uma vez, escolheu Porto Alegre, eliminou Porto Alegre. E mais uma vez, pronto. Então, aquele problema já resolvemos. Então, ele não... E quando eu aperto a bandeirinha, como ele faz a cópia de destinos, ele faz com que a capitais 2 volte a ser original, volte a ser idêntica a capitais, porque ele faz esse processo que recoloca dentro de capitais 2 todos os itens de capitais. Você deve ter percebido agora que nós temos mais um pequeno problema, mas que na verdade já é algo que já está resolvendo um outro problema nosso, que é o fato de que, como a gente tem esse programa que vai eliminando itens de uma lista, vai chegar uma hora que essa lista vai ficar vazia, o que é ótimo. Se a lista está vazia, o que significa? Significa que ele conseguiu alcançar todos os destinos. E se ele alcançou todos os destinos, a gente já resolveu o nosso último problema de saber quando que ele ganha, quando que ele vence. Ele vence quando a lista capitais 2 estiver vazia. E agora eu quero que você faça a programação disso, tente resolver isso agora, como que você coloca a programação que faz com que eu diga para ele, se capitais 2 estiver vazio, vai para a página da vitória, que você venceu o jogo. Ok? Então, eu acho que esse problema você pode resolver já para o próximo vídeo. Feito isso, acho que você já pode fazer os ajustes finais e depois que você testou, fez todos os testes, repare que eu ainda não fiz cópias das capitais. Eu só estou com Manaus aqui ainda, porque eu ainda não acabei a programação. Então, somente quando tudo estiver pronto, só aí que eu vou fazer a cópia das capitais, ok? Então, eu vou deixar para vocês agora resolver aí esse último problema. E no próximo vídeo a gente continua, a gente tenta. Se você não conseguiu, eu mostro para você como que a gente faz, tá bom? Então vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Eu peço que você também coloque os seus sons aí para ficar legal. E no próximo vídeo eu já vou mostrar esse game já finalizado, com todos os detalhes aí, que agora acho que ele já está totalmente resolvido. Tá legal? E vamos ver se funciona o jogo então. Então obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, dê o like.
e compartilhe com seus amigos também. E, por favor, também se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. E até mais, então. Um bom dia para você.